A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 e seguintes. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Aí Jesus contou a seguinte parábola: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 e vai procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com aquela ovelha que se perdeu do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, podemos dividir o Evangelho de hoje em duas partes. A primeira é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Jesus ficou praticamente escandalizado. Sabe por quê? Porque eles mostraram, através da pergunta, que há uma discriminação na sociedade. Quando eles perguntaram assim: quem é o maior no reino dos céus? Falar sobre o maior, supõe-se que há o menor, que tem gente grande e que tem gente poderosa, né? Com ganâncias, com vantagens, e tem o pequeno, o humilde, o simples, o pobre, que não tem nada. E nós sabemos que na época de Jesus, os povos se organizavam assim, através dos impérios. Eles invadiam os territórios do outro, massacravam, matavam, roubavam, e quem ficava vivo levava como escravo. Porque todos não podiam ficar acima do grande chefe, do poderoso. Todos tinham que ser súditos, escravos, servidores, empregados. E os apóstolos pensavam que Jesus ia instalar um reino do mesmo jeito. Ah, meu Deus, não estava entendendo, porque no reino de Jesus, essas categorias terrenas, esses sistemas políticos, econômicos e sociais, eles não existem, eles caem por terra. E se você quiser uma explicação, Jesus diz: o pequeno, o simples, o insignificante, o marginalizado, estes são os que contam para Deus.
desde que estes se abram para fazer a vontade de Deus Pai. Olha, nós temos hoje uma santa brasileira, Santa Dulce Lopes Pontes, que foi intitulada como Santa Dulce dos Pobres. Por quê ela é santa? Sabe por quê? Porque desde os 13 anos de idade, ela se preocupou em amar os pobres, os pequenos, os doentes, os humildes, os que pediam esmola, os aleijados, aqueles que viviam nas ruas, caídos e desassistidos. Então, ela começou desde os 13 anos. Por isso que ela é santa. Por que é santa? É para ficar uma imagem de bronze, ou de gesso, ou de madeira? Não. É santa no sentido de estar na glória do reino de Deus que Jesus veio trazer ao mundo, que é completamente diferente dos sistemas de reino, de império e de governos que existem na face da terra. Então, Santa Dulce será para nós um exemplo do seu amor aos pobres. Será que isso nos toca? Nós que estamos ouvindo o Evangelho, será que nós somos tocados? Será que isso nos emociona? No sentido de nós procurarmos buscar aquele que está perdido? Gente, vai haver eleição daqui a pouco para prefeito de Natal e dos municípios de todo o Brasil, com vereadores e o prefeito é o administrador, é o que vai administrar. Então, sabe quem é que é mais importante? São os vereadores. Porque o prefeito não pode fazer nada, atenção, se valer o sistema democrático, como está constituído, como está na Constituição. Se valer, aí quem manda são os vereadores. Por isso que nós temos que escolher bem direitinho os vereadores, para que eles apresentem propostas para o prefeito governar. E se o prefeito apresentar alguma proposta boa, que eles aprovem. Porque se não aprovar, vai e vem e vai e fica nisso. E o tempo se passando. Então vamos pensar bem nisso. Porque não adianta a gente estar pensando em altas escalas. Vamos começar logo de baixo, da cidade, do pequeno. Então vamos escolher bem, porque eles têm que, uma coisa que eu me impressiono e que eu já falei até na Câmara de Vereadores, o que é que a gente faz para poder salvar essas crianças nos sinais de trânsito nas cidades grandes, abandonadas, com a mãe, com o pai, tudo sem fazer nada, só recebendo aqueles dinheirinhos, aqueles alimentos, e de noite debaixo das marquises para receber a sopa, o pão e uma roupa. Como é que a gente vai manter isso? Já são muitos anos e essas pessoas inertes, passivas, sem nenhuma perspectiva de vida. Irmã Dulce trabalhava para salvar, para encaminhar, para cuidar. Então, como é que a gente... E ela recebia até na sua própria casa os pobres e necessitados, que nós muitas vezes não podemos receber. Então, meus irmãos, se a gente não entender o reino de Deus assim... Agora, não fique triste não, porque os apóstolos também não entendiam não. Os apóstolos pensavam só em vantagem. Teve 2 apóstolos que pediam, até a mãe foi pedir a Jesus para um ficar à direita e outro ficar à esquerda de Jesus, no reino, no poder, lá no trono, porque ela pensava só em garantias terrenas. Jesus disse, não é assim não, tem que passar pelo caminho da cruz, pela luta, pelo sofrimento, pela doação, pela entrega, para poder chegar a alcançar o reino de Deus, que é um reino eterno, e todos nós somos irmãos, não existe distinção de pessoas, não existe maior nem menor, todos são chamados a participar de um reino de verdade, de justiça e de amor. Rezemos dizendo,
Ó Deus de misericórdia, que concedeste a Santa Dulce o dom de socorrer os necessitados nas suas enfermidades, dai-nos por seu exemplo o espírito de pobreza e a graça de vos servir com solicitude dos irmãos sofredores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 e seguintes. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.